Eu venho observando uma sensação estranha no noticiário e nas conversas do dia a dia. Tudo parece tenso, instável, imprevisível. Mas ninguém usa a palavra guerra para descrever isso. A gente fala em crise, fala em conflito, fala em polarização, mas evita a palavra que talvez explique melhor o momento que estamos vivendo. Porque a guerra não desapareceu, ela só deixou de ser concentrada. Você vê Donald Trump falando em retomar influência direta sobre a América Latina, questionando compromissos históricos com aliados da OTAN e sugerindo que a Groenlândia deveria estar sob controle dos Estados Unidos por razões estratégicas. Isso não parece paz, mas também não parece o início de uma guerra mundial como aprendemos na escola. E talvez o erro esteja exatamente aí. Olha com atenção o mapa do mundo hoje. Ucrânia e Rússia em guerra aberta na Europa, sustentada por cadeias internacionais de armas e financiamento. Israel, Irã e milícias regionais, arrastando o Oriente Médio para uma espiral que não para de crescer. O Sahel africano perdendo território real para grupos armados que já substituem a autoridade do Estado. Taiwan e o Mar do Sul da China se tornando o ponto mais sensível do planeta, onde qualquer erro pode gerar uma reação em cadeia. E na América Latina, o crime organizado ocupando espaços como se fosse poder paralelo, alterando a própria noção de soberania. Isso parece um conjunto de problemas locais, espalhados pelo planeta. Mas não é. O que conecta tudo isso não é a proximidade geográfica, é a estrutura que sustenta esses conflitos. Esses cenários compartilham as mesmas engrenagens invisíveis. Rotas marítimas estratégicas, disputa por energia e alimentos, sanções econômicas que reorganizam o comércio global, controle de tecnologia sensível, como semicondutores e satélites, infraestruturas críticas escondidas debaixo do mar, como cabos submarinos, e uma guerra permanente de informação que acontece nas redes sociais, moldando percepções, criando divisões e afetando decisões políticas. Hoje, um país não precisa atravessar a fronteira do outro para enfraquecê-lo. Ele pode interromper cadeias produtivas, pode restringir acesso à tecnologia, pode gerar apagões por meios digitais, pode manipular a narrativa pública do adversário, pode atingir a economia sem disparar um tiro. A guerra deixou de ser apenas militar. Ela passou a ser econômica, tecnológica e psicológica. E é exatamente isso que faz com que a gente não reconheça que está vivendo dentro dela. Porque não há sirenes, não há mobilização total, não há declaração formal. Mas os efeitos são concretos e diários. Repara como isso chega até a nossa vida. Isso ajuda a explicar o preço da energia, a inflação dos alimentos, a tensão nas cadeias produtivas, a pressão sobre os orçamentos públicos. O aumento dos gastos militares em praticamente todos os continentes explica por que países estão reconstruindo indústrias estratégicas. Explica por que alianças históricas estão sendo questionadas. Explica por que decisões diplomáticas parecem cada vez mais duras e desconfiadas. O mundo não está mais organizado em paz com crises ocasionais. Ele está organizado em tensão permanente, com momentos ocasionais de estabilidade. Talvez a gente esteja esperando uma terceira guerra mundial no formato que conhecemos. Exércitos atravessando fronteiras, bombardeios, tratados rompidos de forma explícita. Mas o que está acontecendo agora é diferente. É difuso, é simultâneo, é distribuído. É uma guerra mundial pulverizada, sem um único fronte, sem um único inimigo declarado, sem uma data de início fácil de apontar, mas com consequências reais, interligadas e contínuas. E no próximo episódio, eu vou te mostrar por que, nesse cenário, o mundo voltou a disputar território físico, mar, gelo, deserto, rotas, como se estivéssemos novamente no início do século XX. A pergunta não é se há guerra. A pergunta é, como a gente deixou de perceber que já está vivendo dentro dela? 5 minutos de mundo, para quem tem pressa e quer profundidade.